Deixa eu adivinhar. Você tem um orçamento limitado e está precisando de um notebook para trabalhar, e você também quer jogar jogos leves ou até alguns joguinhos mais pesados, só que porém tá com um orçamento bem limitado e quer pegar um notebook que seja barato, potente e ainda por cima seja muito bom. Mano, então eu te apresento simplesmente o Asus VivoBook Go 15. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um review detalhado desse notebook, vou falar se ele é bom, vou falar se ele roda jogos, vai ter teste de jogos, e por isso já deixa o seu like e se inscreve. E além disso eu vou deixar o link dele e de outros notebooks aqui na descrição, sempre onde achei mais barato e em lojas confiáveis. Dá uma conferidinha aqui embaixo. Mano, ele é um notebook da categoria intermediário da Asus, que é o notebook mais voltado para trabalho, estudos e até jogar alguns jogos leves. Além de ser um notebook muito portátil, que pesa muito pouco, é um design leve e fino, com a dropbatiça de até 180 graus, o que facilita o uso em diversas posições. Mas não só isso, mano, ele tem simplesmente um processador que é simplesmente muito bom mesmo, inclusive pela faixa de preço, que é simplesmente um Ryzen 5 7521. É um processador de 4 núcleos e 8 threads, com a frequência de base de 2.8 GHz e uma frequência turbo de até 4.3 GHz. Mano, ele não é um processador muito potente, um processador que vai dar conta de rodar jogos pesados, só que porém para tarefas no dia a dia, jogos leves como Valorant e até um GTA V, ele vai ser simplesmente muito bom mesmo. Talvez você consiga até rodar um CS dependendo da versão que você pegue, dependendo do tanto de memória RAM. E testando aqui o Assassin's Creed com gráficos em Full HD, com resolução de escala de até 70%, podemos ver que ele fica na faixa dos 20 a 23 FPS, que porém é um jogo muito pesado que demanda muito da GPU, e lembrando que esse notebook também está com 16 GB de RAM, então vai ter um desempenho levemente maior. E se formos testar um jogo pesado também como Battlefield 5, podemos ver que ele fica cerca de 20 e 21 FPS. Lembrando que é um jogo muito pesado e como vocês podem ver a GPU está simplesmente pocando. Está sendo 100% da GPU usada. Mas lembrando também que o jogo está sendo rodado em Full HD. E mano, talvez um dos mais queridos de todos, que é o Red Dead Redemption 2. Como é um jogo muito pesado mesmo, com texturas e gráficos simplesmente fenomenais, você pode ver que ele fica na base de poucos FPS mesmo. Mas é importante dizer também, é importante ressaltar que essa versão é com 16 GB de RAM. Estou lembrando isso de novo porque se você pegar a versão com 8 GB de RAM, ele vai ter um desempenho inferior. E também vemos que o GTA V aqui já fica jogável na média de 35 a 37 FPS. Claro que não é uma das melhores fluidezes de todos, só que porém como o GTA é um jogo mais lento, fica jogável essa configuração. Mas é um processador muito bom para você que tem um uso mais básico, não vai deixar a desejar. E além disso tem uma Radeon 610M de placa de vídeo. Atende bem tarefas gráficas leves, até dá para fazer uma edição de vídeo básica nesse notebook. Inclusive eu tenho um notebook com essa configuração, que é o Lenovo IdeaPad 1. E mano, eu uso meu Lenovo IdeaPad 1 com esse mesmo processador. Eu uso ele para editar vídeo, rodar alguns jogos leves, emular jogos de PS2 e emula muito bem a 60 FPS. A maioria dos jogos em 60 FPS. E não deixa a desejar, para o meu uso obviamente. Mano, o único problema que esse notebook tem é que ele tem uma memória RAM que é soldada na placa mãe, o que pode ser um problema porque além de ser soldada, não tem slot para expandir a memória RAM. O que significa isso? Significa que se você comprar ele com 4 GB de RAM, é com 4 GB de RAM que ele vai ficar. Se você comprar ele com 8 GB de RAM, é com 8 GB de RAM que ele vai ficar. Com 16 a mesma coisa. Só que porém ele tem um pequeno ponto positivo, quer dizer, um grande ponto positivo, que é que ele vem com memória RAM LPDDR5, que para você que não sabe é uma memória RAM muito rápida, memória RAM que tem uma frequência de 5500 MHz, vai carregar os arquivos da memória RAM simplesmente muito rápido. E lembrando que a maioria das notebooks dessa mesma faixa de preço tem memória RAM DDR4, que é de 3200 MHz. Então notebook desse que tem cerca de 8 GB de RAM, se você pegar a versão com 8 GB de RAM, que é DDR5, ele vai ter desempenho
sendo mais ou menos igual ao de um notebook com 12 GB de RAM DDR4. Mas deixando uma coisa clara aqui, que esse notebook tem outras versões também, inclusive a versão com Ryzen 3, que é mais barata inclusive, mas porém mantém a mesma placa de vídeo. É uma opção mais acessível, só que porém com uma leve perda de potência, uma leve perda mesmo. Quase que em alguns casos para algumas pessoas nem vai fazer tanta diferença assim, principalmente para uso no dia a dia, tarefas básicas. E é isso. Ele vem com 256 ou 512 GB de SSD. Ele também vem com uma tela muito boa, que é uma tela TN, uma tela Full HD, uma tela antirreflexiva, que é uma tela muito boa, só que porém é um padrão, né? Vai ser muito bom para você que quer jogar. E de conectividade ele vem com uma porta USB 2.0, que é uma porta USB tipo A. Também vem com uma porta USB 3.2. Também vem com a porta USB 3.2 G1, também USB-A. Na verdade ele vem com duas portas dessas e com a porta USB-C 3.2 G1. Vem com o conector de HDMI, o conector de carga normal. Também vem com o conector para fone e microfone. E ele vem com uma bateria com a capacidade de 42 Wh, que é uma bateria de 3 células, o que é uma bateria muito boa, que segundo o fabricante dura até 6 horas de uso. E uma coisa interessante nesse notebook aqui é que ele vem simplesmente com a certificação militar. É basicamente uma certificação que diz assim: a qualidade e construção desse notebook é muito boa, ou seja, é um notebook mais resistente a impactos, a quedas, tem um plástico com a melhor qualidade. Só que porém obviamente não é bom você vacilar, não significa que ele não vai quebrar se você deixar ele cair só por causa da certificação. Essa certificação só diz que ele é mais resistente do que o padrão. Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e falou!